Tenta vocês imaginarem na casa de vocês, na TV, aí passaram lá, por um filme qualquer e viram esse objeto empírico, a máscara. A máscara em si, como objeto empírico, primeiro, ela é uma máscara, né? Poderia ser qualquer outra coisa. E ela tem uma imagem nela. Essa máscara é de um filme, esse filme é de um quadrinho. Tá? E depois desse filme aqui, filme V de Vingança, tá? Um cinema hollywoodiano. Essa é a Natalie Portman, o autor que faz. No filme, em momento algum, se constata a identidade do V, que é como se identifica o personagem que usa a máscara, e a máscara é dele. Tá? E depois vocês deparam, por exemplo, com uma notícia como essa, que uma determinada organização, utilizando aquela máscara, faz protestos. Protestos de quê? Das mais diferentes naturezas, em diferentes países, em diferentes línguas, em diferentes meios de se produzir um protesto. Eles se denominam como ativistas políticos. Tá? Não no sentido de política partidária, no sentido de fazer política em qualquer área. Eles se colocam, ora criticando determinadas atitudes dos AIEs, ora defendendo elas de uma outra forma. Tá? Esse aqui, por exemplo, são ativistas. Esse aqui foi uma ação que foi feita, eles protestaram contra a pedofilia na internet, e mais do que protestar, eles fizeram alguma coisa. Mesmo que contrariando a lei, eles tomaram uma posição. Eles contrariaram uma lei para fazer valer outra. Isso é uma das posições que esse grupo tem. Isso aqui foi um ativismo político na Disney, tá? Contra o abuso do trabalho infantil pela Disney. Essa é a página do Facebook do Anonymous Brasil, que hoje representa a maior quantidade de pessoas dessa instituição denominada Anonymous, que utiliza a máscara. O que eu gostaria de analisar é o discurso da máscara. A máscara que eles até tem um objeto de arte que significa, que reclama sentido. E aí, para entender um pouco disso, reconstruir do que se fala, qual é o discurso predominante quando se usa máscara e o que essa instituição quer usando. Primeiro, uma máscara, diferente de qualquer outro ativista político da história, que usa bandeira, que usa faixa, que usa toda uma outra materialidade para gerar o seu protesto. Então, eles usam uma coisa. A primeira pergunta que se faz quando se vê um grupo denominado anônimos fazendo um protesto é: quem são eles? E é exatamente o oposto a essa pergunta que se usa uma máscara que fala do filme, que usa o anonimato. Dentro de uma pesquisa bem leve que eu comecei a fazer, o anonimato civil ele é amplamente criticado, não se pode ser anônimo na sociedade. Tá? E aí a gente passa para outras materialidades. V de Vingança. É um filme, isso. O inglês é mais bacana, que é V for Vendetta. E Vendetta é um termo do lado italiano, que da época da... não sei se é contemporâneo até, mas ele vem da máfia. Vendetta era quando se matava um membro de uma máfia rival e essa máfia tinha o direito de vendetta, que era tirar da sua parte da máfia um membro de status igual ao que foi perdido. É uma vingança, mas não uma vingança qualquer. Tirar ou matar? Matar. Retirar é um eufemismo para matar. Era titilha, né? Um pelo outro. Um pelo outro. Mas tinha que ser naquele nível. Então era estrutura, dentro de uma estrutura, dentro de uma hierarquia. Se uma máfia, um grupo de máfia, tirasse um determinado membro, daquele escalão poderia haver uma represália. E estaria dentro do direito de vendetta. Essa represália não teria direito não a uma vendetta. Então, a melhor estilo código de horário. Então, faz todo uma... se apropria de materialidades históricas, da forma material histórica capitalista, em vários momentos ao longo da história, para ir formando o discurso que hoje a máscara permite. A máscara em si, como objeto de arte, ela permite uma série de discursividades, mas delimitadas. Delimitadas a quê? Materialidade histórica, que
e é especialmente no sentido ideológico de resistência contra o capitalismo. E aí tem Uma maternidade simbólica. assim, passa pelo inconsciente e se refere através de uma linguagem, da linguagem artística do visual. Por que uma máscara? A máscara vem lá da época da poética aristotélica, do drama, da tragédia e da comédia. Eles usavam a máscara para representar essas emoções. Volta ali depois no Renascimento. Então tem toda uma construção histórica que, em uma materialidade histórica diferente do capitalismo, mas que perpassa conceitualmente. A máscara de Veneza, ela tem o sentido da verdade. Ela da verdade. Porque as pessoas, para se proteger, elas deletavam ou falava a verdade, ou fazia alguma denúncia, mas ela se escondia através da máscara para não ser identificada. Hoje, vai ter um vídeo depois, que foi uma situação no Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que um policial aborda um manifestante que está com a máscara, ele pede a identidade, mas ele não pode forçar o manifestante a tirar a máscara. Então, quando ele apresenta a identidade, reclama o sentido de identidade, provar que você é você. Que não se, por exemplo, na política partidária, o TSE determina que é proibido ter uma posição política partidária anônima. Você pode ser o que você quiser politicamente, mas você não pode não dizer que é você. Por isso, sites são fechados em função disso. Toda uma construção, toda uma materialidade histórica é reforçada através desse sentimento. E eu vou a outros lugares. Esse grupo anônimo, de onde ele vem? Ele vem de um local na internet, diferente do que é chamado hoje de internet, no senso comum, é a web. A web é um protocolo de internet, é o World Wide Web, que aí vem lá no sentido do HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é uma relação do hipertexto. Nessa internet, na web, que todos nós felizmente defendemos que somos livres, não somos tão livres. Somos associados por uma estrutura da internet a uma associação de identidade. E juridicamente o aparelho do Estado regula a atividade. Hoje, por exemplo, a pedofilia na internet ela é punida. Atitudes nazistas, quando se declarar nazista no Brasil hoje, por exemplo, também é um crime. E ele é associado, buscado na internet através de sistemas de identificação, que provam por A mais B que aquele pensamento tem uma personificação de uma identidade. E aí essa identidade é sujeita à lei. O pensamento do anonimato ele é proibitivo, então você pode ser anônimo. O Anonymous vem de um grupo que está na internet, mas dentro de uma estrutura que permite ser anônimo. Então permite uma outra discursividade, permite um outro discurso de resistência. Então ele foi todo elaborado, e aí eu posso falar um pouquinho pela minha informação, pela experiência de trabalho que eu já tive, e até pelo envolvimento nessa arquitetura. Ela foi... Hoje a rede web, a internet é uma rede. Existe a rede Onion, que é uma rede de prévia, é o anonimato, que é onde o anônimo se reúne, trocam informações. O Hackers BR, que é uma disseminação do Anonymous BR, é o maior grupo mundial, e é um dos que mais faz ativismo político. E não respeitam fronteiras, jurisdições, discursos, eles simplesmente fazem aquilo que determina como certo ou errado. A ação contra a pedofilia se baseia nisso. Ela contradiz o direito à propriedade, mas ela vai no outro pressuposto legal. Então, é um discurso super interessante de ser analisado. O que ocorre, então? Se você está no trabalho, são essas fugas que o anonimato permite, que é expresso hoje, midiaticamente, pelo discurso da arte da máscara. Então a máscara permite hoje esse tipo de discurso. A máscara atua como, apesar de ser anônimo, como um documento de identificação. Porque não precisa ser essa máscara que eu mostrei ali, ela é um produto da Warner. Tá? Mas tem outras materialidades que o pessoal coloca, faz a máscara de pano, faz de papel. Então não é essa máscara, mas é essa imagem. E aí reconstruir historicamente outros fatores. Por exemplo, a máscara vem do filme, o filme vem de um quadrinho do mesmo nome, do autor. Esse autor, ele reconta uma história lá da Revolução da Pólvora. Então,
Porque essa imagem, ela vem lá do quadro do Guido Fawkes, da Revolução da Pólvora. E o filme e o livro tem mais ou menos um roteiro excessivamente próximo aos acontecimentos históricos, que era a tentativa de explodir o parlamento. E o filme, ele explode o parlamento no filme. Então, toda uma manifestação de representar um movimento contra a forma capitalista, utilizando um símbolo produzido pelo capitalismo. É isso que eu gostaria de analisar. Legal. Nossa, tem um mundo. Sim. Sim, eu gostaria de começar pela máscara, como você da propaganda, e por a máscara ter a capacidade, pelo que eu estudei, de propagar essa ideia. Hoje, quem vê um protesto, quem vê uma notícia, que tem um meio necessário para ir atrás, consegue chegar. Outro discurso que tem isso, que eu lembrei muito, aqui nesse universo, essa internet diferente, esse outro lugar, se prega muito o autodidata, o ensino à distância. Você baixa o livro, você lê, você aprende e você começa a fazer. Você replica, você traz. Então tem um atravessamento pedagógico, tem um atravessamento político partidário, tem um atravessamento ideológico direto, pelaquilo que se considera certo e errado em determinados momentos. Como que alguém começa a fazer parte disso? De tantas formas como são possíveis. Hoje é possível. Gostei. Quem são anônimos? Na internet, como forma, é possível descobrir caminhos para chegar onde esse pessoal se reúne, troca informações. Se inscrevendo, lendo, passando por um processo pedagógico, que ele é direcionado de uma certa forma. A parte pedagógica ela é meio que simplesmente expor. Uma das bíblias desse lugar é um livro chamado Desobediência Civil. Tem tutoriais, você quer dizer, tipo uma espécie de tutoriais? Começa com um tutorial. No site deles. Mas entra via a web normal. O primeiro passo ele está no web normal, ele está no Google, por assim dizer. Isso. Daí você O Google é o primeiro entra. passo, mas o Google não te leva a quase lugar nenhum. Assim, por exemplo, um aspecto, o Google, a gente fala um pouquinho, que eu acho que é interessante. O Google ele é um indexador. Ele pega palavras, dando o cabeçalho de cada página e lista aquilo para você. Porém, o Google não lista todas as palavras que existem em todas as línguas. E ele é programado para não listar determinadas palavras. Hoje, a quantidade de sites que o Google lista é 5% da quantidade de sites que existem. Por quê? As palavras. Determinadas palavras não são indexadas. Por quê? Os aparelhos ideológicos do Estado determinam que o Google sofra as sanções de cada país. Então, no Brasil, por exemplo, ele vai listar tudo que for pedofilia, mas não vai listar a pedofilia em si. Ele vai listar, por exemplo, todas as ações que são feitas contra a pedofilia, notícias contra a pedofilia. Mas se você quiser estar num site de pedofilia, Se você é um pedófilo e quer participar de um grupo, você não pode. o Google não permite isso. Mas como que um significante, que é pedofilia, enquanto significante, pode ser identificado pela máquina automática, né? Como sendo de um site de pedofilia ou de um site sobre pedofilia? Porque o enunciado é o mesmo e é significante. Sim, mas não é o mecanismo em si, é a estrutura em que esse mecanismo está inscrito. O Google está escrito um mecanismo de internet, que é maior do que ele. Ele busca nessa internet. Quando você domina, olha os termos que se usa. Quando você registra um domínio no site, você registra um nome. Aquele nome, na verdade, é só um número de registro, como se fosse um CPF, uma identidade. Ele chama isso de IP. Isso. Esse IP determina que aquele site pertence a uma pessoa que responde civilmente por alguma coisa. Isso. Ok? É o quê? Esse IP, o Google consegue os meta-tags dele. Determinadas faixas de IP simplesmente não são listadas, porque não podem ser registradas. Essa outra internet não usa o sistema de nomes parecido com o que a internet usa. Mas como ela existe então? Ela existe uma falha. A internet
como um todo, ela fisicamente, ela é como se fosse uma rota, um caminho. Por exemplo, para você ir de Florianópolis até Brasília, você pode passar por vários caminhos, mas a quantidade de caminhos é limitada. O acesso de um computador a um site passa pelo mesmo processo. Ele passa por uma rede metropolitana, por uma rede metropolitana de alta velocidade, que passa pelas principais capitais brasileiras, que sai pelo serviço da Inglaterra ou para os Estados Unidos ou para a África. Então, ele estruturalmente é obrigado a passar por determinados caminhos, determinados IPs, endereços, identidades. Certo. Então, assim, ao traçar um caminho, eu consigo dizer da onde veio para onde foi, quem veio e o que foi ver. Isso. Tá, okay? O Google consegue fazer essa ida e vinda, e é exatamente só isso que ele lista. Ele lista uma possibilidade de um caminho. Que está na estrutura. Que está na estrutura. Existe nessa mesma estrutura a possibilidade de se quebrar isso, de fazer com que o caminho não seja mais um caminho único. Então eu vou até tal ponto, de um ponto ao outro por um caminho, mudo de novo, e de tanto mudar, uma hora se perde esse registro. Porque o caminho de ida não é nem o mesmo que o caminho de volta. Então, isso é pela programação? Isso. A arquitetura como a internet é feita, ela foi desenhada, a internet se torna popular no ano de 96 a 98. A internet existe como internet desde 70, alguma coisinha, como rede militar. Isso. Em 98 ela vira, em 96, 98 ela vira um instrumento de massa. Qualquer um pode ter, mas qualquer um pode ter dentro dessa estrutura. Não se pode fugir da responsabilidade normativa por um governo, por um Estado e por um aparelho que fiscaliza. O Google, por exemplo, ele se submete à legislação de cada país, os seus resultados. Então, como definir? A pessoa, beleza, eu não posso ser pedófilo, por exemplo, a legislação brasileira. Vou pegar outro exemplo, eu não posso ser nazista. Certo. Tá, e aí? Dentro desse contexto, eu não posso registrar um domínio sobre o tema nazista. Eu sou sujeito às finalidades da lei. No saudoso ano de 2005 se criou uma rede diferente, essa rede chamada Onion. Essa rede usa um algoritmo na qual preserva-se a identidade de quem posta, de quem cria alguma coisa. Essa é a mesma estrutura, mas funcionando de uma maneira que não permite um rastreamento. Essa é uma rede das tantas outras que existem. Existem redes, por exemplo, especializadas só em troca de arquivo, que são os torrents, todo mundo faz coisa assim. O torrent é uma rede diferente da internet. Você acha ela pela internet, pela web, mas ela vai em outro lugar para trocar o arquivo. Então, parece a mesma coisa, mas não são. São lugares diferentes de um lugarzão maior dessa rede de computadores. Então, se permitem exclusividades a respeito disso. O Anonymous em si, ele está numa rede, então, que permite esse anonimato. Que é a Onion. Que é a rede Onion. Ou rede Tor, mas é essencialmente a mesma coisa. Torrent. Não, a rede Tor. Tor é a aplicação para de Onion Router, o roteador Onion. Onion porque Onion de cebola no inglês, cebola porque tem camadas. E aí, entrando no autodidatismo, você entende que a internet funciona por camadas. Sabe? Onde a web, que é o que parece ser o senso comum, é só a camada externa. E todos os outros conteúdos não listados, difíceis de achar, eles funcionam em outras camadas. Eu estava comentando sobre o IP, ia ser muito chato, né? Em vez de digitar o google.com.br, a gente digitasse 192.153.217. E não ia ser consensual, as palavras são melhores para fazer isso. Essa outra rede não tem nomes lógicos. Sim. E é por ensaio e erro que chega numa possibilidade de caminho ou outro. Você vai tentando até encontrar um fluxo, é isso? Existe uma maneira, existe um processo pedagógico de se chegar. Basta que tenha uma vontade de um interlocutor de chegar a essa exclusividade. Basta que alguém queira. Se ela quiser, o Google dessa ferramenta. Os passos iniciais estão disponíveis a qualquer um. E aí uma metáfora que você faz, por exemplo, a lista da toca do coelho. A toca do coelho está livre. Pula nela quem quer. Essa é uma das grandes brincadeiras que essa rede promove. Essa relação com o discurso artístico, de mostrar caminhos, de mostrar uma resistência contra a materialidade, a forma material histórica do capitalismo.
que parte de uma identidade. Exato, e aí parte de uma identidade de algo que se toma como anônimo. Então, tem primeiro contrassenso na própria escolha. Claro, porque o sistema capitalista ele se baseia em unidades de registro geral que tem uma inserção jurídica. Sim. Né? Tanto que a gente estava falando ontem que os índios, por exemplo, não têm registro geral porque não são considerados, como nós falamos, não são considerados capazes de responder pelos seus atos, como se fosse uma criança, né? Então, eles são fora do capitalismo. Então, digamos, se você quiser caracterizar a forma histórica capitalista, materialmente ela parte de um registro geral que responde civilmente, que responde juridicamente pelos seus atos. Então, para necessidade, por exemplo, que eu vejo, para que a forma histórica capitalista funcione, ela precisa dos AIEs. Isso. Os AIEs só conseguem trabalhar dentro de um registro, dentro de trabalhar a sua individualidade. Usa o quê? Os registros, as individualidades. Certo. Ele trabalha para que exista uma individualidade, para que você seja um indivíduo Isso. e se registre sobre o indivíduo. Isso, essa é a base. Essa é a base. Isso. Quando um movimento, eu acho que é um movimento social, pelas definições das ciências sociais, cria um grupo que se identifica através de uma forma anônima, já tem uma ruptura nesse discurso. Não seria uma ruptura se fosse só simbolicamente anônimo. Passa a ser uma ruptura quando realmente não é rastreável. Sim. Aí sim. Por esse motivo, dizer que é anônimo, Qualquer um. tanto que vai ter um vídeo ali, que eu consegui achar, que é dessa manifestação, que não é permitido ao cidadão ser anônimo. Se você usar uma máscara e representar a individualidade, não vale. Tem que tirar a máscara, tem que provar que você é você, o documento com foto, Isso. que legitima a coisa. E esse ambiente da internet permite, de uma forma estrutural, esse anonimato. E quando esse anonimato vai, a sua forma discursiva mais exterior, vai à rua, ela gera... Mas aí é muito interessante, porque se fosse também só na internet, ainda não teríamos uma realidade, Sim. uma materialidade que justificasse, né? Teríamos, mas ela seria facilmente questionável. Fluida demais. Agora, se isso se apresenta, né, fora da internet, tem uma correspondência, aí começa... Por exemplo, pessoal, em 2012, o Anonymous Brasil entrou para o Museu da Semulândia, como é carinhosamente apelidado pelos brasileiros, que é o Anonymous Museum. E lá eles colocam as maiores personalidades anônimas em formas de grupos. Para quê? Para dar reconhecimento. O Anonymous BR 2012 fez a maior ação da história de retirada de conteúdo pedófilo da internet. Então tem uma materialidade, mas como é uma coisa digital, parece uma coisa tão distante, né? Ah, mas tiraram o material. Além de tirar o material, eles expuseram quem são os pedófilos. Eles deram o endereço de IP. Da onde está os maiores portais de pedofilia do mundo hoje, eles são russos. Eles se hospedam fisicamente na Rússia. E aí eles mostraram no mundo onde é que estão os acessos dos pedófilos. Tornaram isso público. Ou seja, quebraram. Então existe, só no virtual, mas já tem um resultado no real. Mas ainda existe a manifestação. Em paráfrase é seu próprio discurso. E aí a construção do discurso deles são... E como é que eles conseguem preservar esse anonimato no real, na realidade no real. física? Assim, se consegue através da máscara, no primeiro momento. Mas até aí... Mas aí tá, o aparelho ideológico do Estado quebra esse anonimato. Claro, pede a identidade. Pede identidade e pede para tirar a máscara. Não basta ter identidade. Isso. E aí mesmo, assim, é engraçado, porque em português é um manifestante de máscara e um policial. Ou seja, aí então aí que está. Então, para você fazer análise, eu sugiro que você eleja este acontecimento que é o policial pedindo
a identidade e para tirar a máscara. Você tem registro disso? Pronto. Sabe por quê? Porque aí é que se materializa toda a contradição. Vamos ver. É muito louco, né? É muito bom o material. É tão interessante, está muito fora de nossas formações que a gente precisa saber. O que ele está falando, o policial está falando, eu consegui entender. Agora o rapaz com a máscara Ele está colocando que tirar a máscara não modifica nada. A forma dele protestar é usar máscara. Ele tirar a máscara, ele estaria se sentindo ferindo seu direito de liberdade de protestar. O protesto dele, porque assim, ó, porque aquele, não qualquer um dos outros que estavam usando a máscara. O conceito de identidade. O Anônimos como grupo se coloca, nós não somos um, nós somos uma legião, nós somos todos. E ele pega muitos dos elementos da arte, lá do filme, lá do livro, que, por exemplo, Nossa, essa coisa louca. Muito interessante. É esse vídeo aí que é o seu corpo, só ele, tá? E dele você vai para todo o resto. É dele. Porque ali nele tem a contradição da forma histórica capitalista materializada ali no discurso policial, né? Naquela posição sujeito, e aqui está a princípio na desidentificação, mas ali na contra-identificação, porque ali ele tem uma materialidade também na forma histórica capitalista. Aquele indivíduo é a contra-identificação, não a desidentificação não é permitida. Isso, exato. Só que o lance dele é a desidentificação. Só que quando ele está ali, ele automaticamente já está na contra-identificação. Ele recua para a contra-identificação para se materializar na forma histórica capitalista, para ser interlocutor. Senão ele é nonsense, né? E aí, então, o que o situa numa contra-identificação é o interlocutor ali. Qualquer um e o policial sobretudo. Mas o policial, além de ser um interlocutor dessa contra-identificação, ele também é um lugar que cobra essa contradição, né? É o lugar que se coloca na cobrança da contradição, como dizendo, até um certo ponto é aceitável, como, né, todos os outros estão ali também de máscara e ele só aborda um. E ele, como ele coloca, né, o que tirar a máscara prova que eu sou um bom ou mau cidadão. Isso. Então, mas é interessante porque se fosse só isto, realmente ele teria razão, porque tanto faz o rosto dele como qualquer outro rosto, né? Só tem que combinar com a foto, pronto. Mas não é só isso. Por isso é que o policial insiste que ele tire a máscara, né? Porque tirar a máscara é se identificar no sistema, né? Quando ele está com a máscara, ele não está ali. Isso, ele está na desidentificação. Não adianta ter um documento que tem uma foto, que é um documento
capitalista, etc., está escrito, o documento é escrito. Mas se ele não está vendo a pessoa, aquele documento perde a validade. Então, tirar a máscara é dar valor para ele, é descrever esse sujeito Na forma histórica capitalista. ele precisa então ver para dar valor, porque senão esse documento ele não tem valor. Isso, nem sequer o protesto pode ser legitimado se não tiver alguém atrás do protesto, né? E isso é permitido no sistema capitalista. O sistema capitalista aceita a contra-identificação e se aproveita, inclusive, disso, né? Chamando de democracia, isso e aquilo. Agora, não pode aceitar a desidentificação. Isso é inaceitável. O que eu acho interessante só é que o discurso artístico que constrói isso, que é o Pacheco de saber desde o foco lá, a Revolução da Pólvora, até chegar na máscara, passando pelo quadrinho, passando pelo vídeo, tem frases como essa que vão marcando e vão ajudando, vão criando essa identificação, vão agindo como pré-construídos para esse momento. Essa aqui, por exemplo, vá para o trabalho, se case, tenha filhos, pague seus impostos, pague suas contas, assista a TV, siga a moda, haja normal, obedeça a lei e repita comigo: eu sou livre. Sou livre. Tem outras, por exemplo, que são trechos do filme, que são interessantíssimos, que reforçam isso. Mas essa aqui é a arte histórica de onde sai a máscara, que é o Rio. Esse é desse objetivo que sai. Depois da Revolução foi aprovado, ele foi só um peão, não era cabeça de nada, ele era só mais um. Então você vai ter que contar essa história. Sim, também. a materialidade histórica até chegar na máscara, eu considero assim. Imprescindível. Sim. Solange, eu fiquei com um pouco de dúvida durante as apresentações de hoje em relação à forma. Eu fiquei pensando, é um projeto, é um artigo, o que exatamente eu vou escrever? A minha dúvida agora é, eu trago um pouquinho eu explico o que é o gesto de interpretação, eu contextualizo esse referencial teórico, ou eu trago novas questões do objeto que eu vou estudar? Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Não tem uma resposta categórica, porque depende. Depende de como você chega ali e o que você acha que aquilo permite, né? Então, por exemplo, né, o Guilherme ele já entrou no material de um jeito acelerado, né? Ele trouxe assim, blum. Ele não foi abordando, né, trazendo uma coisa e outra e apresentando como possibilidade um material que ele também estivesse investigando, também estivesse ao mesmo tempo que trazendo para análise, também ele abordando aos poucos, né? Como foi o caso da Cristina, que acabou de encontrar um material para esse fim, e também a Kátia, que conhece o material e tal, mas pensou em analisar agora na perspectiva discursiva e tal. Então ela veio também. O Guilherme trouxe de outro modo, ele trouxe como já tendo feito análise. Quer dizer, ele já encaixou. Na cabeça dele já está encaixado. Na minha cabeça eu levantei só. Comecei a levantar o que circula aquela discursividade específica que eu quero analisar. Falta encaixar o dispositivo teórico nela, sabe? E ir montando isso de uma forma circular, quase holística. Olhar que a máscara clama desesperadamente por uma discursividade, por um sentido, sabe? Então, só que você já trouxe o material a partir de um gesto de interpretação balizado pelo discursivo. Tá? Você já trouxe
dessa perspectiva, você já apresentou de um lugar lido pela análise do discurso. Então, é isso que fez a diferença em relação às outras apresentações. As outras apresentações estão montando o gesto discursivo. Você já trouxe interpretado pelo gesto discursivo. Agora você tem que voltar, como você diz, para organizar isso na forma, né, de um texto, enfim, artigo, ou sei lá o que isso vai se tornar, mas enfim, fragmentando e segmentando e fazendo algum tipo de organização para introduzir aos poucos o leitor. Para nós ele não fez esse trabalho ainda, né? Ele começou já entregando a interpretação discursiva da coisa. Por isso que te confundiu. Essa interpretação discursiva, ela poderia ser o final do artigo dele, né? Mas ele já trouxe, porque nós estamos aqui num ambiente que isso é possível, né? Agora, ele não poderia chegar desse modo para um leitor que não está aqui nesse grupo. Eu não posso entrar, por exemplo, talvez não possa entrar aqui em detalhes sobre essa outra internet, porque no nível tão técnico, você não está nadando aqui em 15 minutos. Foi o único pedaço que realmente não... né, mas o resto... Mas eu quis procurar um ponto decorado. Então, Guilherme, é por isso que a minha preocupação na sua fala foi a de circunscrever um pouco esse material todo para te dar uma ordem, uma organização. Então, você parte então desse vídeo, porque no vídeo tem todos os elementos. Eu parto do intradiscurso. Isso, você sempre parte do intradiscurso. Os discursos, que é aquelas duas posições. Entende, Eni? Ele vai ter que eleger um dito para daí sim poder viajar. Então, qual vai ser o intradiscurso? Qual vai ser o dito? Vai ser aquele vídeo. Então, a princípio, ele vai fazer a análise daquele vídeo. Pronto, é isso que está em jogo, a análise de um vídeo. Aí, você vai ter que passar pelo YouTube. Primeiro, que é a primeira camada onde o vídeo está inscrito. Por que é possível o vídeo estar no YouTube, o que significa ele estar no YouTube, quem é o leitor do YouTube, e que efeitos de sentido tem um vídeo entre outros nesse banco de dados, que também é um banco de dados do YouTube, como é que ele é indexado ali, como é que ele... Bom, enfim. Então, isso tudo já vai te levar para o interlocutor, para um nível de interlocutor do Anonymous, né? Que é o interlocutor que registra isso na realidade física, né? E acha interessante e posta lá no YouTube, ou algum deles mesmo, né? do grupo. Enfim, esse é o interlocutor, o primeiro, o mais imediato, né? Depois disso, você vai começar a atingir outras camadas de memória que estão aí. Aí você vai, por exemplo, pega a máscara e vai. Pega o protesto e vai. Né, vai reconstituindo a memória de tudo que está esquecido ali. Até chegar no... Eu já teria trazido o esquecido. Isso, você trouxe o esquecido. Isso. Você trouxe toda a memória. Né? Mas é um caminho de quem já fez o gesto interpretativo, discursivo. Por isso que você trouxe o esquecido, né? Mas para um leitor, outro vai precisar partir de uma materialidade, que é o vídeo no caso, e aí ir reconstruindo esses esquecimentos até chegar na organização mesmo, que é do Anonymous, né? E o que ela pode significar em termos discursivos, que é essa ruptura na própria
assim, ela existe na forma da contradição. E que nível tem essa contradição? Que não é nem o nível, não é só ao policial que ela está se contrapondo. O policial é só uma formação discursiva, é a própria Tanto que forma ele está histórica. completamente perdido ali, né? Completamente. Porque se fosse uma oposição ao policial, ele saberia como Isso. Ele sabe, transitar naquela ele situação. sabe que está sendo filmado, É. ele não pode agredir, então tem uma série de E ele não limitações. sabe com o que ele está lidando. Não, ele não sabe, porque não... Ele não tem se amparo jurídico para aquilo. Tem lei que Porque não posa máscara. se ele estivesse transitando num lugar confortável ali, ele poderia agredir e seria altamente justificável. Não, ele É mascarado. Porque ele tirou ninguém... uma faca para mim. Isso, mas não tinha Ou ele nenhuma agressão. estava machucando uma velhinha, né? Mas não podia existir o policial, ele estava tentando... Até isso. ele estava Porque tentando... não era ele o interlocutor. Não, ele estava tentando negociar, mas se veja bem, né? Ele estava tentando existir. Então, e aí você tem uma formação discursiva do sistema, né? Da forma histórica capitalista. Uma que não é o interlocutor privilegiado. Nenhuma seria. Por isso você pode chegar à conclusão de que então o interlocutor é alguma coisa relacionada à própria forma histórica, não é nenhum em particular. Né? Enfim, isso é você vai poder conseguir dizer a partir dessa trajetória. Então você vai indo desde o interlocutor do YouTube até o interlocutor da forma histórica. Né? Você vai vendo, bom, aqui pegou uma camada de sentido, no YouTube pegou uma camada de sentido, bem superficial. Aí passa para o próximo, pegou mais um pouco, até... Mas eu te coloco o seguinte só, é uma informação que eu tenho para te dar. A maioria dos vídeos que estão no YouTube, elas não foram para o YouTube como primeira forma. Elas não são concebidas primeiramente para o Eu YouTube. sei, é um banco de dados, Elas estão indexado. inicialmente em outro local. Isso. Essa- Não, mas Dá mas filtrada. o contrário também é verdadeiro, porque quando a gente quer postar um vídeo em qualquer site, tem que postar no YouTube, Pode ser no Depois YouTube. criar um link. Mas, por exemplo, para criar o link. os vídeos do Anonymous têm uma estrutura própria de hospedagem de arquivos. Eles hospedam vídeos e não é no YouTube. E o que está com o Google não está tal qual está na origem. É sobre eles. Está filtrado. O que pode estar, porque assim, imagina que a internet é um todo, então vamos para a noção de conjunto. O conjunto que constitui a web é ele tem uma secção que também está nesse outro lugar, nessa reditória. Então, tem uma parte ali que elas são comuns. O que pode estar em um, tem coisas que estão em um que podem estar no outro, tem coisas que não podem. Esse vídeo pode ter sido registrado por alguém do próprio movimento. Mas ele não foi registrado no YouTube. Ele foi registrado em uma estrutura que nem é a web, inicialmente. O interlocutor lá é outro. Já é o. Então isso também vai fazer parte. Se você conseguir encontrar esse mesmo vídeo lá no ambiente que não é o YouTube, é maravilhoso. Porque aí você vai conseguir falar dessa diferença. Embora seja o mesmo vídeo, não é o mesmo vídeo. Porque aqui ele é lido de um jeito e lá ele é lido de outro. Então o gesto de interpretação para o site outro é um e para o YouTube é outro. Então você vai pegando os seus interlocutores até o privilegiado, que é o capitalismo. Esse é o interlocutor privilegiado, é o que dá conta dos sentidos todos que estão ali. Né? Vai indo. Eu faria essa trajetória, partiria desse vídeo e iria trabalhando os esquecimentos. Número 2, que diz respeito aos lugares de interlocução, e balizando com o do esquecimento 1, que é a memória histórica. Esse seria o movimento dessa análise, acho, para dar o melhor resultado, assim, que a gente consiga enxergar
por essa formulação, desse modo, isso que você já conseguiu pelo seu gesto de interpretação. E você tem que levar o seu leitor a conseguir também. Bárbaro! Muito legal. Muito legal. Ele começou mostrando com a máscara, né? Foi. Você estava com a máscara quando você começou a mostrar para gente. Por quê? Como? Ah, sim, desse lugar. É desse lugar que ele começou a mostrar o quarto pra gente. Ele estava com a máscara. Do lugar do Ele era Anônimos. Por isso que a gente ficou tão impactado no começo, porque a gente ficou igual o policial, procurando Uma identidade. uma identidade. Nossa, Foi é maravilhoso. Porque a gente ficou assim, é um outro mundo. Então vamos ver se eu consigo me identificar. Tira a máscara, cadê? Eu quero sua identidade. Quando você chegou ali, eu disse, não, mas esse é um mundo que eu conheço, quando você chegou no vídeo. E aí começaram as buscas das identificações. A gente queria ver. Mas a princípio não tinha me Eu identificado. fiquei ali como policial E de tá numa máscara. formação que a minha tá lá atrás. Eu queria até ajudar a compreender, mas não tá. Aí quando chegou naquele ali, aí tudo Daí, que as suas tirou a começaram máscara. fazer sentido. Você mostrou seu vídeo primeiro. Não, foi maravilhoso que você conseguiu. Esse efeito. Esse efeito, nossa. De repente, com o vídeo a gente achar, tá. E a gente ficasse tentando. Mas a história da máscara. Por isso que eu falei para você começar no vídeo, porque é onde as pessoas se identificam. Daí, a partir daí, elas conseguem ir abstraindo toda a ideia da máscara. Né? Do outro jeito é pronunciado, daí vai ficar bem legal. Eu imaginei você no Ceará. Nossa, com esse material. Entre os ela está falando do Seab porque entre os analistas, já de bastante tempo, no grupo, a gente não faz mais análise assim, levando o leitor. A gente chega para falar de um material, tipo esse, ó, aqui tem não sei o quê. Eu acho que isso é um acontecimento discursivo por causa que tem uma ruptura X, tá? O outro fala outra coisa, ou seja, é o estado da arte das pesquisas em AD. Ninguém está ali para apresentar trabalho. Ninguém está apresentar AD. Isso, ninguém está ali para apresentar AD, está ali para apresentar resultados, né? De pesquisa. E foi o que você fez aí, você apresentou um resultado. Mas para virar uma... Porque orientando teoricamente, isso é tal coisa, isso é tal coisa, em que momentos da construindo a possibilidade. identificação até chegar na desidentificação. Seria isso. Isso mesmo. Porque como um exercício para a gente, vamos dizer assim, Guilherme, eu estou satisfeita com o que você apresentou, tá? Não é para mim, mas como um exercício de entrada na escrita da análise do discurso, né? Fazer esse exercício, porque essa disciplina é para isso, é para fazer um exercício de formulação, de escrita dentro da AD que seja legível, fora. Agora, daqui para frente, se você se integrar mesmo na área, aí você vai poder ir abandonando aos poucos essa forma mais organizada de... Mas, a princípio, esse exercício acho que vai ser interessante, né? Eu preciso desses degraizinhos para... Isso. Eu preciso meus degraus ainda. Muito bom. Ai, que delícia. Uhul! Oi? Meu YouTube foi eu sou contratada para fazer isso. Muito bom. Parabéns, nossa. Eu não sou no estômago isso daí. Mas ao mesmo tempo, eles clamam por existir, né? Isso. Só que não naquele lugar. Não, pois é. Mas é um outro clamor, são clamores que vêm surgindo. Eu estou bem feliz
esse seu é por existir no sistema. Sim, E esse é por existir fora fora. do sistema, mas existir. São formas diferentes de existência. É. Muito legal.